Uma grande questão é, e a União Soviética? E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Os países socialistas do leste europeu? Será que esses países socialistas vão ser atingidos? Vão acabar sentindo os efeitos da crise? E a resposta é não. Por quê? Porque antes da crise, os países capitalistas fizeram uma política de isolamento à economia socialista. Isso quer dizer que os países capitalistas fizeram um cordão sanitário, né? Isolaram a economia socialista para tentar fazer com que ela, né, implodisse, com que ela se desfizesse. Então, este fator acabou sendo benéfico para os países socialistas, que, isolados pelos países capitalistas, acabaram não sentindo os efeitos da crise. Diferente de todos os países capitalistas do mundo, que acabaram sentindo os efeitos da crise de 29. Afinal de contas, em 29, nós já tínhamos uma economia globalizada. As características da economia globalizada já existiam. A Bolsa de Valores de Nova York estava interconectada com a Bolsa de Valores de Berlim, com a Bolsa de Valores de Tóquio, a Bolsa de Valores, né, de São Paulo. Então, essa característica dos países capitalistas, né, de sistema econômico globalizado, interligado e interdependente, isso vai ser um problema para os países capitalistas. Porque se eles estão interconectados, se um país entra em crise, essa crise ela pode ser sentida, os seus efeitos, em todos os países capitalistas. Já os países socialistas tiveram uma vantagem. Isolados, acabaram não sentindo os efeitos da crise do mundo capitalista. Tá? Um exemplo muito importante dessa interdependência, dessa interconexão entre os países capitalistas é o Brasil. O Brasil estava muito interligado, o Brasil tinha uma economia muito interdependente com a economia norte-americana. E o que o Brasil produzia em 29, Pro? O Brasil produzia café. O Brasil chegou a produzir 80% do café do mundo. Isso quer dizer que o Brasil também tinha uma superprodução de café. E quem eram os maiores compradores de café brasileiro? Os Estados Unidos. Que com crise, né, ou em crise, os Estados Unidos vão, primeira coisa, deixar de comprar produtos supérfluos, deixar de comprar café. E aí, muito café no mercado, não tem compradores, o preço do café vai lá embaixo. Se a nossa economia brasileira estava toda assentada, toda baseada na produção de café, a economia brasileira vai sentir diretamente os efeitos da crise. Olha só o que eu vou dizer para vocês. 1929, crise do capitalismo americano, Bolsa de Valores, e depois reflexos no café brasileiro. O que aconteceu no Brasil em 1930, um ano depois da crise? O Getúlio Vargas tomou o poder através de um golpe de Estado. Será que é uma coincidência? 29, a crise do café brasileiro, junto com a crise do capitalismo internacional. Em 30, um ano depois, o Vargas tomou o poder? Não é uma coincidência. Quem sustentava São Paulo e Minas no poder da República Velha, naquele revezamento entre São Paulo e Minas, era justamente o café. Quando São Paulo e Minas perdem a base do poder econômico, que é o café, isso se torna mais fácil para que outros grupos políticos tomem o poder de São Paulo e Minas, levando à Revolução de 30 ou ao golpe de 1930. Tá? Então, só para nós então compreendermos, a economia russa, ou a economia soviética, né, a partir da segunda Constituição Soviética, é uma economia socialista, planificada, com um exagerado presença do Estado na economia. O Estado praticamente ele vai botar suas ramificações em todas as áreas econômicas, né? Vai acabar estabelecendo controle sobre todas as áreas econômicas. Então, a partir da Revolução Socialista, que a Rússia vivencia em outubro de 1917, a Rússia passa por um processo de isolamento político e econômico. Tá? Para evitar, os países capitalistas vão fazer esse isolamento para evitar que o socialismo se espalhasse pelo mundo. Tá? E aí, né, a planificação da economia, a indústria de base, a década de 30,
a União Soviética vai ter uma expansão industrial. Enquanto o mundo capitalista ocidental estava em crise, a União Soviética vai ter um crescimento, uma expansão industrial. Certo? Lei seca, isso aqui também é importante, gente. Alguém já ouviu falar de Al Capone? Quem é Al Capone? Né? Quem são os gangsters norte-americanos? Esses gangsters, a exemplo de Al Capone, eles basicamente enriqueceram vendendo bebida alcoólica ilegal. Por quê? Porque durante mais de 10 anos, os Estados Unidos proibiram, as leis norte-americanas proibiram a produção, a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas. Esses gangsters, né, esses marginais, porque estavam à margem da lei, né, eles vão acabar produzindo e vendendo bebidas alcoólicas de forma ilegal. E aí eles vão enriquecer, construindo grandes impérios da máfia e dos gangsters. Um dos maiores, né, desses gangsters era o Al Capone, que vivia lá na região de Chicago, na região do Lago Michigan, né, próximo ao Lago Michigan, na região norte dos Estados Unidos. Então, proibiu a fabricação, a comercialização, o transporte e o consumo de bebidas alcoólicas em todo o território americano. Esta lei seca, ela vai vigorar de 17 de janeiro de 1920 até 5 de dezembro de 1933, quando Franklin Delano Roosevelt assume o poder, o democrata Franklin Delano Roosevelt. Isso é uma característica do conservadorismo norte-americano, tá? Conservadorismo norte-americano, reforçar os valores tradicionais e conservadores da sociedade norte-americana, o que era uma hipocrisia. Tá? Ah, ninguém vai beber, porque beber não é de Deus, beber é do diabo, mas o consumo aumentou significativamente depois da proibição. E aí o governo vai perceber o quê? Não adianta controlar. Porque se a gente proíbe, as pessoas vão aumentar o consumo. Foi o que aconteceu, né? Uma moralidade norte-americana, né? Lugar de mulher em casa, cuidando da família e da casa. O homem é que tem que sair para trabalhar. A mulher vai ter agora um eletrodoméstico, não precisa varrer a casa, um aspirador. Então, é todo um cenário de conservadorismo, tá? Que a gente vai chamar de American Way of Life, o jeito americano de viver a vida, né? Comprando produtos, consumindo, né? Essa expansão do consumo, essa cultura do consumo. Tá? Proliferação do crime organizado, os gangsters, a exemplo de Al Capone. Em Nova York, aquele número está errado, viu, gente? Não são 32 mil bares, são 3.200 bares que surgiram, né? Bares clandestinos que surgiram em Nova York no período da Lei Seca. 3.200 bares clandestinos só em Nova York, meu querido. Então, tu imagina aqueles bares que não foram fiscalizados, que não foram abatidos pela polícia, tá? Então, provavelmente esse número de bares clandestinos era muito maior. O que é uma hipocrisia. Não adianta eu querer forçar a moralidade, os costumes contra a bebida, se o povo não vai acatar e vai aumentar o seu consumo, tá? E para terminarmos, gente, eu vou trabalhar com vocês com essa imagem. Nós temos aqui, então, um cartaz, né, de carro, um cartaz da indústria automobilística, né? Nesse cartaz nós temos uma família branca, rica e feliz, certo? Nós temos lá, então, o pai e a mãe, os 2 filhos e até um cachorrinho feliz lá. Tá? Não sei como é que eles estão felizes, porque eles estão num Fuca, né? Aparentemente. Mas é a ideia de que não há jeito melhor de viver a vida que não seja um jeito americano. Ou seja, a propaganda, a mídia, a indústria cultural norte-americana, ela passa uma ideia de que tu só vai ser feliz se tu comprar um iPhone 13. Tu só vai ser feliz se tiver a polo da Lacoste. Tu só vai ser feliz ou só vai ser verdadeiramente feliz se tu conseguir consumir alguns produtos da indústria norte-americana. E aí, a indústria hollywoodiana, a indústria de cinema, de fotografia, de música, vai acabar incentivando esse consumo de certos produtos. Então a ideia, aquela família lá no fundo, de que aquela família só é feliz, as pessoas só são felizes e verdadeiramente livres se elas comprarem um carro. Agora, o que a gente vê na vida real?
aquilo que está fora do cartaz de propaganda, aquilo que representa a realidade de Nova York após a crise. Nós temos uma fila conhecida como a fila do sopão. Logo após a crise, milhares de pessoas demitidas, a fome perdura nos Estados Unidos, a fome se desenvolve, a fome se expande. Milhares e milhares de famílias, com pessoas se suicidando, com pessoas passando fome, com pessoas desesperadas, com pessoas endividadas. Muitos membros, muitas pessoas da sociedade americana só tinha como única refeição do dia o sopão público, o sopão que o governo oferecia, que o município oferecia. Muitas vezes os gangsters muito ricos faziam seus próprios sopões. Faziam o sopão do Al Capone. E aí a gente pode ver o que as pessoas têm lá, um baldinho na mão, uma cestinha, para quê? Para pegar a única refeição do dia, o sopão público. E essas pessoas são majoritariamente, predominantemente brancas ou negras? São negras. Lembrando que a população negra norte-americana nessa época não tinha direito ao voto em grande parte do território norte-americano. O voto só vai ser instituído de forma federal, em todas as unidades da federação, de forma obrigatória, em 65, 30 anos depois. Então, esse é o contraste da indústria da felicidade, da indústria do consumo, da indústria hollywoodiana, com a realidade do povo. Sem falar nessa segregação racial, nessa diferença, nessa desigualdade racial, que é muito nítida e muito explícita no território americano. Enquanto nós no Brasil nós temos um racismo que ele é velado, que ele é disfarçado, ele vem em forma de piadinha, de brincadeirinha, ele vem quase que democrático, o nosso racismo. Lá nos Estados Unidos não, nós temos um racismo que ele é muito mais explícito, muito mais revelado do que velado. Perfeito? Gente, valeu, abraço, tchau, tchau.